querido pastor João Paulo, e ele vai nos entregar a mensagem de Deus nesta noite. O Senhor tem falado muito as noites passadas, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Aleluia! Eu preciso ouvir Deus falar. Quantos precisam ouvir Deus falar nesta noite? Amém. Glória a Jesus. Fica à vontade. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Eu estou alegre pela oportunidade que Jesus me concede de estar nesta casa, desta feita representando o meu pastor, José Cláudio Munhoz. E para mim se constitui uma grande honra, haja visto a importância dessa amada igreja para todo o nosso estado e também para toda esta nação, e poder estar com o pastor Paulo Freire, que é pastor também de todos nós, a quem muito amamos e admiramos. Então, para mim é um privilégio, sei da responsabilidade de estar aqui, não é fácil, mas Jesus me ajudará a trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. Convido a todos para abrir a Bíblia em Jó, capítulo de número 1. Agradeço a Deus pela vida do pastor André Pavani, que me acompanha, que o temos como um irmão. O pastor André trabalha junto conosco e eu me sinto muito honrado de estar com ele, também junto com o pastor Miqueias, pregador do Evangelho. Aos pastores presidentes que aqui estão, Deus abençoe, pastor Gedaías, pastor Silvio, pastor Elias, que é o príncipe dos pregadores aqui do interior. É uma honra falar diante do Senhor. Deus abençoe a todos os obreiros dessa amada igreja. Jó, capítulo de número 1. Eu pretendo falar sobre o obreiro aprovado e as suas adversidades. Jó, capítulo 1, verso de número 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Podeis tomar assento, por gentileza. Nós não fomos feitos para sofrer. Dado a isso, eu penso que se explica o porquê temos tantas dificuldades para enfrentar as adversidades e os sofrimentos. Todos nós estamos em uma busca muito incessante para termos a cada dia o melhor sobre as nossas vidas. Há um grande desejo em adquirir o melhor, em conquistar a cada dia o melhor carro, a melhor casa, uma vida melhor. E dentro desta busca de estarmos a cada dia desejando o melhor para as nossas vidas, nós observamos que muitos se aproveitam desse desejo da humanidade de ter a cada dia o melhor para produzir o que eles tanto esperam ou tanto desejam. Haja vista, vendo tudo isso, nós observamos que quando alguém se candidata para algum cargo público, há um grande desejo em prometer, quem sabe, uma melhor acessibilidade, uma melhor saúde pública, alguma coisa que venha trazer um benefício para a sociedade. Porque há um desejo por parte desta sociedade em ter o melhor. Nós ligamos as nossas televisões e observamos a cada dia a mídia lançando novidades que surgem para trazer o melhor para a humanidade. A grande montadora diz: se você está cansado daquele carrinho velho, adquira um carro conosco e você vai ter o máximo de tecnologia, quem sabe o melhor que você ainda não conhece. A empresa que observa o desejo das pessoas e a dificuldade em meio a um sistema público de saúde falido, eles vão criar um plano de saúde. E dizem a vocês: se vocês se cansaram da fila de espera e querem ter um atendimento de melhor qualidade, com a atenção que você merece, adquira um plano com a gente e nós daremos a vocês o melhor. Há um desejo por o melhor. E quando nós olhamos para dentro do nosso convívio religioso, nós passamos a meditar que a mensagem que vem ganhando notoriedade
dentro das nossas igrejas, também é a mensagem que oferece às pessoas o melhor. Deus vai te dar, Deus vai te entregar, Deus vai fazer. Independente da situação, um milagre vai chegar. Independente de qual seja a condição que você esteja vivenciando, Deus vai resolver o seu problema. Isso vai desenvolvendo um sentimento em nós de que não enfrentaremos o dia mau, de que não enfrentaremos as adversidades. E quando alguma adversidade chega até as nossas vidas, nós temos dificuldade para lidar com elas. Pensamos que Deus nos esqueceu, pensamos que Deus nos abandonou, porque nós estamos ouvindo a cada dia que Deus vai nos dar o melhor. Quando eu leio Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo começa dizendo: tomai de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, vocês permaneçam firmes. O obreiro aprovado precisará entender que a nossa vida não será um mar de rosas. O obreiro aprovado precisará entender que as dificuldades surgirão no meio da nossa caminhada, mas aquele que te fez a promessa, ele continuará guardando a sua vida enquanto você aqui estiver. A Bíblia nos fala de Jó, um homem que tem muitas riquezas, pelo menos 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, uma esposa, 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Muitíssima gente ao seu cuidado. O Jó não tem falta de nada. Parece que vejo o Jó tendo poder aquisitivo. Ele compra o que quer, quando quer, e não precisa dar satisfação a ninguém. Se alguém visse Jó passando pelas ruas de sua cidade, com certeza o olharia e diria: aí vai o exemplo do que é ser o maior. Aí vai o exemplo do que é ter o que há de melhor sobre esta geração. A Bíblia Sagrada diz: em um determinado dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, a Bíblia fazendo uma alusão aos anjos do Senhor. De repente vem alguém infiltrado no meio deles por nome de Satanás. E quando Satanás chega diante daquela reunião, Deus vai lhe fazer uma pergunta: de onde é que tu vens? E ele responde: eu venho da terra, de passear por ela e de rodear. E quando Satanás dá esta resposta para Deus, Deus então vai dizer a ele: observaste o meu servo Jó? Porque ele é um homem sincero, temente a Deus, e um homem que se desvia do mal. Quando eu leio isso diante da Bíblia Sagrada, eu me alegro e me emociono, porque quem está dando testemunho acerca da vida de Jó não é o amigo que está convivendo com ele todos os dias, não é a esposa que dorme com ele todos os dias na mesma cama. É o próprio Deus eterno quem está dizendo: eu tenho um homem sincero, temente e que se desvia do mal. Nós podemos adquirir muitas coisas, nós podemos conquistar muitas coisas, nós podemos galgar muitas posições no ministério, mas o que está importando para Deus não é o que você tem, não é a posição que você adquiriu, não é o que você tem desenvolvido entre os homens. Os homens valorizam o que estão vendo na sua vida, o cargo que você ocupa, a casa que você mora, o carro que você dirige, mas quando Deus olha lá de cima, Ele enxerga a tua sinceridade. Ele enxerga a tua sinceridade e a tua fidelidade. Você pode me ajudar dizendo para alguém que está ao seu lado: Deus está enxergando a sua vida? Porque muitas pessoas perdem essa percepção. Pensam que o que basta é o que a gente conquista, mas para Deus o que basta é quem você é. Pensam que o que faz a diferença é aquilo que você pode comprar, mas para Deus o que faz a diferença é quem você é. Deus entende da sua vida e Ele te conhece. A Bíblia diz então que Satanás vai tentar refutar. Eu vou provar que o meu argumento é melhor, maior, mais conciso, mais contundente. É claro que Jó é fiel. O Senhor cercou ele de bens. Ele tem poder aquisitivo.
Ele compra o que quer, quando quer, e não precisa dar satisfação a ninguém. Todos desejam ser como ele é. Ser fiel nesta condição é fácil. Eu queria ver se o Senhor tocasse nele para a gente ver de onde é que vem a sua fidelidade. O diabo se enganou com Jó e ele continua se enganando com a igreja. Sabe por quê? Porque o diabo pensava que a fidelidade de Jó estava relacionada com aquilo que Deus havia lhe dado. Mas o diabo também se engana com a igreja, porque ele pensa que você só trabalha no ministério, que você só exerce o ministério por causa da recompensa que Deus te dá, por causa da porta que ele te abre, por causa do milagre que ele realiza. Mas tem obreiro que, se eu desse um papel e dissesse, descreve aqui como está a sua vida, a primeira coisa que ele diria: eu estou a ponto de, quem sabe, abandonar tudo, porque só Deus sabe o que eu passo naquela igreja, só Deus sabe o que eu tenho vivido, só Deus sabe das minhas dificuldades. E o que é que te fez vir numa escola bíblica como essa? É porque você é fiel a Deus, não por causa do que Deus dá, mas por causa de quem Ele é. Tem obreiros aqui que você chegou aqui no limite. Todo mundo está olhando para você lá naquela igreja com aquele sorriso, dirigindo o culto como se nada acontecesse. Mas Deus conhece a tua alma. E o diabo fica doido contigo, porque ele diz: como é que pode? Com a luta dessa, ele continua sorrindo. É porque não adoramos pelo que ele nos dá. Nós adoramos por causa de quem ele é. O obreiro aprovado, ele cumpre o seu ministério independente da situação. Porque o ministério é incondicional. Independente das condições, vamos cumprir o nosso ministério. A Bíblia diz então que Deus vai dar uma autorização. E quando eu observo, pastor Gedaías, a autorização de Deus, eu fico de novo alegre. Porque eu entendo que só pode dar uma autorização como Deus deu. Toca nele. Leve os bens, mas não toca na vida. Só pode dar autorização, pastor Paulo, quem conhece começo, meio e fim. Quando Deus autoriza, Ele está dizendo: no começo eu sei que Ele vai estranhar, sair daqui e descer para cá. No começo eu sei que Ele vai achar difícil perder tudo, mas no final eu vejo Ele na linha de chegada do jeito que eu quero. Se Deus permitiu a tua luta, não se desespere. Ele vê além do que você está vendo. Você está vendo um despenhadeiro, mas Ele te vê na linha de chegada, dizendo: Ele é fiel. Leia o primeiro capítulo de Jó e você vai pensar que está lendo um filme de terror. Uma notícia atrás da outra. De repente chega alguém e começa a dizer: Jó, eu estava cuidando de rebanhos e aconteceu algo que foi inusitado, não poderíamos prever. Homens chegaram, mataram os homens, levaram o rebanho e só eu escapei para te trazer a notícia. Quando um líder recebe uma notícia confrontadora, logo ele desenvolve aquele processo de absorver o impacto, mas devolver com menos intensidade. E parece que eu vejo Jó olhando e dizendo assim, como todo líder: fica tranquilo, a gente recupera, a gente dá a volta por cima, a gente tem saúde, tem Deus, a gente conquista tudo de novo, fique em paz. Esse acaba de sair, chega outro e diz: Jó, aconteceu um fenômeno que eu nunca vi. Qual foi? Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas, os homens, e só eu escapei para te trazer a notícia. Alguém aqui já viu fogo cair do céu? Caiu. Calma, a gente recupera, a gente dá a volta por cima. Fica tranquilo. Quem dirige a igreja sabe do que eu estou dizendo. O outro sai e diz: eu cuidava de outros rebanhos, veio um bando dos caldeus, matou os nossos homens, levou o rebanho, e só eu fiquei. Está quase toda a riqueza indo embora,
Mas calma, a gente recupera. Mas de repente chega outra pessoa e diz: Jó, te prepara porque agora a notícia é um pouco mais pesada. Os seus filhos estavam numa festa. E veio um vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu e os seus 10 filhos morreram na mesma noite. Como é que você fica crente depois de uma notícia dessa? Qual seria a sua reação ouvindo o que Jó acabara de ouvir? Na lógica, parece que o inferno se reuniu para debochar e dizer: agora ele vai deixar de ser crente. Mas a Bíblia diz que ele rapou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, se lançou em terra e começou a adorar a Deus, dizendo: eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo de obreiro café com leite que desiste do ministério porque alguém deixou de dar a paz do Senhor, que desiste do ministério porque o pastor foi um pouquinho mais duro. Eu estou falando de obreiro aprovado, que o vento sopra, balança, bate, mas ele mantém a integridade, dizendo: ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Qual é a tua resposta quando o semáforo da vida para você fica no vermelho? Você não progride, você não prospera, você não avança. Está todo mundo vencendo, mas você não vai. Continua crente, meu irmão. Permaneça no teu lugar, porque Deus vai te abençoar na hora certa. De vez em quando a veia de evangelista quer soltar para fora, mas a gente tem que segurar. Levou tudo. Aí depois teve outra reunião. De novo, os anjos estão lá. E quem aparece no meio? O intruso, o sujo. E Deus diz: de onde é que você vem? Eu venho da terra, de passear por ela. Mas agora quem fala é Deus. De novo. E ele diz assim: viu lá o meu servo? Porque você tocou nele. Mas ele manteve a sua integridade, não mudou. Ele permaneceu quem ele era. O que falta nos nossos dias são obreiros que não mudam quando as adversidades chegam. E de novo o diabo quer refutar. Homem nenhum suporta a dor física. E qualquer homem daria tudo o que tem para ter saúde. Deixa eu tocar na carne para ver se ele continua crente. Deus diz assim: toca na carne, mas poupa-lhe a vida. Na mesma hora, úlceras malignas surgem da cabeça aos pés. O Jó está podre. Os estudiosos chegam a dizer que no estágio que a Bíblia relata, possivelmente as partes mais vulneráveis, como nariz e orelha, estavam a ponto de se soltar. É tão triste o estágio de Jó, que ele chega a citar que a sua esposa não tem a capacidade de suportar o seu hálito, porque ele se sentia podre. A úlcera, as chargas, eram tão malignas que ele se coçava com um caco de telha. Com medo de não proliferar ainda mais doenças sobre o seu corpo, ele não tocava. Quando ele está nesse estágio, nessa condição, a esposa de Jó observa. E como num flash, ela se lembra de quem ele era, da riqueza que ele possuía, das honras que ele tinha, dos filhos que estavam à sua mesa, e percebe que tudo foi embora. Ela olha para ele, um cadáver ambulante, e diz a ele: Jó,
amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ela não suportou a situação, mas ele disse: eu não posso fazer isso. Como eu aceitaria o bem de Deus e não aceitaria o mal? Porque tem obreiro que gosta do bem de Deus, mas quando o mal chega, ele se desespera. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Qual é a tua capacidade de adorar no meio da tua prova? Eu não sei como você chegou, mas se a tua alma pode adorar, eu gostaria que você liberasse. Anda séria. Alabachúria. Não perca a posição de adorador. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um menino, mas eu vou dizer. Existem provações que Deus permite o obreiro passar, que nem a sua família compreende. Todo mundo em volta de você dizendo: esse aí não é o homem de Deus? Isso aí não é aquele que fala com Deus e Deus fala através dele? Isso aí não é um homem que cura? Isso aí não é um homem que ora e o povo está testemunhando que lá na casa tem providência, tem tudo, e aqui? Isso aí não é o homem que faz, acontece, e aqui parece que ele não faz e acontece. Existem provas que nem a tua esposa suporta. Não questione a esposa de Jó, porque qual seria a sua posição ou postura na condição do que ela estava enfrentando? A gente fica internado 3 dias no hospital por causa de uma virose, toma um soro. E a gente já fica desesperado, achando que o mundo vai acabar, porque eu não saio daqui. O homem está podre da cabeça aos pés e ele está dizendo: eu continuo confiando nele. Eu continuo crendo nele. Eu continuo dependendo dele. E de repente, Jó vai ter que começar a aprender a conviver com algumas decepções. Porque a nossa maior dificuldade é enfrentar as decepções e também as traições. Os amigos de Jó se aproximaram num flash. Lembra aí dos teus melhores amigos. Amigos que na hora da picanha na grelha maturada, dizia: Jó, tu é o máximo. Amigo na hora do dinheiro emprestado, toda vez que a coisa aperta: ei Jó, ser amigo de um homem como esse não tem coisa melhor. Amigo que na hora de honrarias: ei Jó, estamos juntos. Mas quando Jó perdeu tudo e ficou um coitado, sem nada, eles de princípio começaram a ter dó. Mas depois começaram a dizer: isto não aconteceria com um crente fiel. Isso só pode ser coisa de pecado encoberto. Tem a mão de Deus aí para fazer juízo contra esse homem. Porque o que tem de gente que chega perto de nós, enquanto nós podemos oferecer alguma coisa? Você sabia, querido pastor, que tem muita gente que está ao seu lado simplesmente por causa das bênçãos que estar ao seu lado proporciona? O que tem de gente que olha para você olhando para os benefícios que estão nas suas mãos. Mas eu quero dizer uma palavra que Deus me deu como profecia enquanto eu estava vindo para cá. Ele vai tirar aqueles que não usam de sinceridade contigo. Deus vai te envolver em um manto de misericórdia, vai te dar uma proteção, porque quem está querendo ver a tua derrota, vai ver o livramento de Deus para a tua vida.
Que tem de gente olhando para mim, torcendo para que eu caia, para dizer que Deus não era comigo. Que tem de gente olhando para você, torcendo para você perder o teu lugar, para dizer, eu sabia que não era Deus que tinha colocado ele lá, mas o diabo e os seus adeptos terão que correr, porque quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, e ele cuida da chamada que ele te fez. Fala alguma coisa, Jó. Responde-nos. E Jó deu muitas respostas, mas a que mais me alegrou e me marcou, eu quero compartilhar com vocês. Parece que eu vejo Jó reunindo forças, como diz o texto de Hebreus, tirando força da fraqueza, se colocando de pé. E de repente parece que eu vejo os amigos de Jó, e quem sabe ele faz, ou Bildade, ou Zofar, dizendo, alguém prepara uma ata. Ele vai falar. Confessa, Jó! Eu bem sei. Se você encontrasse o homem mais poderoso do Brasil, por uma sarjeta de Campinas, podre da cabeça aos pés, sem nada, e ele dissesse assim, vem me ouvir porque eu sei. Talvez você diria, sabe nada, não soube nem administrar o que tinha. O que é que você pode saber? Capítulo 19, verso de número 25. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, ele se levantará sobre a terra. Deus não vai trabalhar em você agora. É no final, aguarde o final de Deus, porque também terá surpresa e Deus operará um milagre na sua vida. Diga para quem está ao seu lado, o teu Deus ainda se levanta. O teu Deus ainda se coloca de pé. O teu Deus ainda se levanta. Pastor Paulo Freire, o teu Deus ainda se levanta sobre a tua causa. Deus se coloca de pé. Eu perdi a riqueza, eu perdi a saúde, eu perdi o apoio da esposa, eu perdi os filhos, eu perdi tudo, mas eu sei que Ele vive e Ele se levantará. Ei, no meio dessa luta aí, redobre a tua expectativa. Deus ainda se levanta. Deus não te esqueceu, Ele se levanta. Tiago Henrique, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta. Jó está dando demonstrações de fé. Mas isso também não o impediu de pelo menos 38 vezes em seu livro perguntar para Deus por quê. Eu cresci numa cidadezinha no interior do Paraná, uma grande metrópole, com pelo menos uns 1000 habitantes. E lá a gente tinha uma igrejinha simples no meio da roça. O pastor dizia assim, olha, crente, não pergunta para Deus por quê. E se eu ver perguntando, já toma uns 30 dias de gancho. Porque Deus não se questiona, e ponto final. 38 vezes eu encontrei Jó querendo entender o porquê da sua luta. Isso me fez refletir sobre a minha vida e o meu ministério. E a gente vai percebendo que o ministério é cheio de porquês. E o obreiro aprovado também pergunta para Deus por quê. É diferente de murmuração, é querer entender o porquê da luta. E alguém diz, não,
Não pergunto. E eu comecei a me lembrar das irmãzinhas das nossas igrejas. Sabe aquelas senhoras que vêm para nós no final do culto dizendo: pastor, ora pelo meu filho, que ele está nas drogas, ele já cantou aqui, ele já pregou nesse púlpito aí que o senhor prega, eu criei ele aqui, e agora ele está lá. Você acha que essa mulher não vai perguntar para Deus por quê? Porque será muito mais fácil para nós simplesmente dizer que não soube criar. O que é que você diz para aquele irmãozinho da tua igreja que você está levando cesta básica para ele? Ele ganha um salário mínimo, a primeira coisa que ele faz é tirar o dízimo. É fiel nas ofertas, é fiel na obra missionária. E quando você chega com a cesta básica, ele está dando glória. Mas você acha que ele nunca perguntou para Deus por quê? E a gente prega que quem dá o dízimo é abençoado. E aí, o que você fala para esse? O que é que você fala para uma irmã? Está todo dia na igreja, aquelas senhoras firmes do círculo da oração. Ora, o milagre acontece. E os pastores estão cobertos de oração por essas mulheres. E aí, de repente, ela ora, Jesus cura. Você prega, Jesus cura. E ela vem aqui para a Unicamp e o médico diz para ela: ó, 3 meses, a senhora está desenganada e não tem jeito. Ela começa a lembrar de todas as pessoas que foram curadas dentro da igreja. Você acha que ela nunca vai perguntar para Deus: por que eu? Os porquês fazem parte do nosso ministério. Nós perguntamos para Deus o porquê de muitas coisas. Mas o Deus que te chamou, Ele está trabalhando na tua vida. Porque antes de usar você, de trabalhar através de você, Deus trabalhará em você. Continua crente, porque Deus está trabalhando. Quando você vê um empreendimento imobiliário que começa a ser lançado em uma cidade, eles cercam um terreno, começa a construção, você passa, não dá importância, você passa, não dá importância, mas de repente, como um tiro sobe, como um tiro acaba, e você diz: o que é isso? Que a gente só valoriza o que a gente vê, mas a estrutura a gente não valoriza. Mas quem aqui entende de engenharia sabe a complexidade para manter um edifício de pé. Assim é você. Você está sonhando, está pedindo, está dizendo: Deus faz isso, e Deus está na tua estrutura. 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 Mas quando começar a crescer, o inferno não vai te parar. O diabo não vai te parar. Todos verão o que Deus vai fazer através da sua vida. Deus está trabalhando na tua estrutura. Você pode dizer amém? Deus trabalha em você. É fácil ficar olhando para o pastor presidente e dizer: meu Deus, olha a vida desse homem, olha aí. Fácil ficar olhando para o... Olha aí, vai olhar para a estrutura, meu irmão. Vai olhar para o tempo de prova, para o tempo de luta, para o tempo de oração. Mantenha-se firme, porque é contigo que Deus vai fazer daqui uns dias. O pessoal vê o pastor Elias todo, né, pastor Elias? Bonito. Mas ninguém sabe a estrutura, né, pastor Elias? Alamachúria. E Deus então resolve falar com Jó. Quebrar o silêncio. Porque você pensou que Deus não fala? Fala. Jó está perguntando, e Deus está... Mas de repente, Deus vai responder Jó. Capítulo 38, a Bíblia diz que Deus vai dizer a Jó, verso 2: cinge os teus lombos, Jó,
Porque eu vou te responder em uma dinâmica diferente. Eu te perguntarei, e se você tiver inteligência, você me responde. Parece que eu vejo Jó cingindo os lombos, né? Todo cheio de razão. Já viu o crente na prova? Ele fica, eu sei quem eu sou. Pode falar, Jeová. Aonde estava tu? Quando eu fundava os céus e a terra. É seu passo. Pode responder outra? Pode. Quem determinou a medida que tu tens? Ou quem estendeu sobre você o cordel de medir? Eu passo também. Aonde tu estavas, Jó? Quando eu dava limites ao mar, e dizia a ele, até aqui chegarás, e daqui não passarás, e até hoje ele tem obedecido. Onde é que tu estava? Por acaso você pode falar com as nuvens, e elas te respondem derramando água sobre a terra? Ai, meu Deus, que pergunta é essa? Você pode chamar raio pelo nome e eles se apresentam na tua frente? Deus vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e Jó não tem resposta. Mas no capítulo 42, Jó resolve responder para Deus. E a Bíblia diz que Jó vai se humilhar diante de Deus e dizer, agora eu bem sei que o Senhor tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Jó estava querendo dizer para Deus, agora eu entendi tudo, o poder que o Senhor tem de criar os céus, de me criar, de dar limite para o mar, de fazer todas as proezas que tu fizestes. Agora eu entendo que é permissão tua, mas quando chega a hora da mudança, quem é que vai impedir também o Senhor agir? Quando chega a hora de Deus mudar o teu ministério, quem é que vai impedir? Quando chega a hora de Deus trabalhar na tua chamada, quem é que vai impedir? Quando chega a hora de Deus colocar uma mudança nesse problema, quem é que vai impedir? Deus está dizendo para você, eu tenho uma bênção que vai mudar a tua história, e ninguém impedirá. Você pode adorar? Da Xúria. Você pode dizer para esse crente aí, ei, ele pode todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Jó compreende a soberania de Deus. E você tem que tomar cuidado. Porque no meio da tua luta, e no meio dessas decepções, você pode correr o risco de tomar uma decisão precipitada. Esses dias eu encontrei um obreiro, e ele me disse assim, estou desistindo do ministério do Belém. Pelo amor de Deus, estou esperando há tanto tempo e nada. Aí eu lembrei do homem do chapéu. Falei, ó, tem uns homens aí consagrando, ó. Rapidinho. Você de cooperador já vai para apóstolo, ó. Já conheceu aqueles crentes que, no meio da luta, começam a tomar decisões precipitadas? Aí daqui a pouco, de 1 ano, 2 anos, volta com a carinha murcha.
porque não soube esperar o tempo de Deus. Deus não unge coisas. Deus não unge objeto. Deus unge pessoas e abençoa pessoas. O que nós estamos precisando não é de um novo lugar. O que nós estamos precisando é da bênção de Deus. Porque Deus não está com terra, Deus está com gente. E como foi lido aqui na leitura oficial, ele diz para Josué: aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te dou esse lugar por herança. Deus estava querendo dizer a ele: eu mudo o lugar por causa da tua presença. Ei, você não precisa de uma nova igreja, você não precisa de uma nova empresa, você não precisa de uma nova família, você precisa de bênção de Deus, porque a bênção dele muda o lugar aonde você está. É aqui mesmo que você vai crescer. É aqui mesmo que você vai frutificar. Ele tudo pode e ninguém pode frustrar os seus planos. Jó entende o porquê da luta. E aqui mora um grande segredo para nós recebermos bênçãos de Deus. Porque tem provas que vêm para nos levar de volta à vontade de Deus. E aí a gente começa, não, mas é aqui. Não, irmão, não é aí. É aonde Deus está querendo te conduzir. Vocês vão perceber que depois que Jó entende o porquê da luta, porque no 42 ele começa a compreender o porquê da prova, e ele então glorifica a Deus e se humilha, Deus muda a sua história. Porque as lutas vêm para nos levar à vontade de Deus. Tem crente fazendo campanha de 70 dias e Deus está dizendo: não vou mudar, o segredo é só voltar. Porque tomam-se decisões erradas, muda a direção e depois bora orar todo dia para Deus mudar esse negócio. Deus não vai mudar, Deus está te esperando voltar aonde Ele te colocou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, e eu peço a sua ajuda. Diga para ele: toda luta quer te ensinar alguma coisa. Quando nós aprendermos com ela, diga, quando nós aprendemos com ela, ela termina. Diga para ele: quando não entendemos, ela continua. Diga para ele: entendeu aí? Quer ver essa luta acabar? Ei, entenda o porquê dela. Volte ao centro da vontade de Deus. Aonde é que Ele te chamou? O que Ele pediu de você? O que Ele te capacitou a fazer? Volte a fazer. Deus então no 42 vai fazer algo que revela a sua justiça. Verso de número 7, capítulo 42, a Bíblia nos diz: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Chegou o momento que Deus falou: agora eu quero tratar com quem está debochando do crente fiel. Agora eu quero tratar com quem está dizendo que aquele negócio daquela luta era pecado. Eu vou mostrar para ele que o meu servo é um homem crente. Verso 8: tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês. Eita Jeová! Você sabia que Deus ainda acaba colocando na tua mão quem está querendo te matar?
E não é para você matar, não. Não pense que é para você, não. Agora eu acabo com ele. Não, é para você orar. É para você orar. Ora por quem tentou puxar o teu tapete. E o meu servo orará por vocês, porque deveras a ele eu aceitarei. Deus continua te aceitando, Deus continua te conhecendo. Ora pelos teus algozes, ora pelos teus inimigos, porque enquanto você ora por eles, Deus vai fazer o que fez com Jó. Versículo de número 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e acrescentou outro tanto em dobro, tudo quanto antes ele possuía. Você pode dizer glória a Deus? Porque luta tem data para começar, mas também tem data para terminar. E o Deus que permite é o Deus que muda a história. E Ele acaba de dizer aos meus ouvidos: diga para a minha igreja em Campinas, eu estou restituindo. Deus vai te devolver. O que foi perdido virá. A ajuda de Deus chegará para a sua vida. E eu vou encerrar. Verso de número 5, 42. Já vai dizer com os meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te enxergam. O obreiro aprovado só será aprovado quando ele conhecer de Deus de perto. O obreiro aprovado é aquele que conheceu Deus de perto. É muito bom ser crente, ser obreiro com as experiências dos outros. Ou aquele irmão falou aquele testemunho, que maravilha. Aquele irmão disse aquilo, me edificou demais. Mas Deus vai permitir na sua vida para que você conheça Ele face a face. Jó estava querendo dizer, eu conhecia Ele de ouvir falar, mas agora eu sei quem Ele é. Agora os meus olhos enxergam Ele. A luta de Jó trouxe a ele o conhecimento de Deus. E Deus vai devolver a ele tudo em dobro. Parece que eu vejo Deus chegando e dizendo a Jó: preparado, servo? Chegou o dia. Você não tem ideia como é gostoso quando chega o dia. A gente fica meio sem chão. Esses dias chegou o dia do pastor Gedaías. Né, pastor Paulo? Quando chega o dia, pastor Elias, é maravilhoso. E o que é que vem, Jeová? Espera aí, quantas ovelhas você tinha? 7.000. Pois agora eu tenho reservado para você 14.000. Quantos camelos você tinha, Jó? 3.000. Pois agora eu tenho um presente para você, 6.000. Ah, nem para você dar um glória. Quantas juntas de bois você tinha, Jó? 500. Mas agora eu tenho 1.000 para você. Quantas jumentinhas você tinha? 500. Pois agora eu te dou 1.000. Por isso que eu vejo Jó olhando e dizendo assim: Senhor, por que o Senhor deu tudo em dobro? Igual, ou um pouco, já estaria tudo muito bom. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo assim: eu conheço vocês. Se eu desse a mesma quantidade ou menos, você poderia ficar lembrando do teu primeiro estágio. Ai, como era bom. Ai, como aquelas ovelhinhas, aqueles camelinhos, era diferente. Mas agora eu te dou em dobro. Como se eu estivesse dizendo: esquece o que passou, porque a partir de agora é andar para frente. Olha para frente, porque o que passou não se compara com o que eu preparo para a tua vida. Levante a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar em dobro para você olhar para frente. Olha para frente no teu ministério, olha para frente na tua família, olha para frente na tua empresa. Deus quer que você olhe para frente.
Fica de pé com a permissão do pastor da igreja. Quando chegou nos filhos, aí ele está preparado. E agora é os filhos, né? Só que os filhos não é assim. E aí Deus vai dar 10 para ele. De novo, 7 mulheres e 3. 7 homens e 3 mulheres. Obrigado. E aí o dia que eu li isso aqui, eu falei, poxa vida, Deus deu tudo em dobro, chegou nos filhos, deu 10 de novo. Aí Deus disse assim, pregador, você está sem inteligência, hein? Camelo tem alma? Eu disse, não. Jumenta tem alma? Eu disse, misericórdia, piorou ainda. E ovelha? Só a gente que é crente. E os 10 filhos que Jó teve no seu primeiro estágio, que morreram, eles deixaram de existir? Descanso. Deus dá mais 10 filhos para Jó. Quando esses 10 filhos morrem, vão para o mesmo lugar. Quando Jó chega para descansar, quantos filhos ele encontra lá? Isso aqui é tão simples, mas mostra como Deus é detalhista. Pastor Paulo permitiu que eu orasse por vocês. E de antemão eu quero te agradecer, Pastor Paulo. Tenho uma admiração muito grande pela sua vida, seu ministério, sua vida pública. Que Deus continue te abençoando. Para mim estar aqui é um presente. Eu não mereço, mas Jesus faz isso. Obrigado pela sua recepção, por tudo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Eu preciso orar por você. Guarde a fisionomia dessa pessoa. Pastor André, eu estou olhando para você. Essa pessoa, olhe para cá, se torna testemunha do que você ouviu aqui hoje. Você crê? Então diz para essa pessoa que está ao seu lado, a partir de hoje, eu sou testemunha do dia que Deus falou contigo, que Ele vai mudar a tua história. Quando isso acontecer, dá um jeito. Eu quero ser o primeiro a ouvir o testemunho do que Deus fez na sua vida. Você pode orar com essa pessoa? Pega na mão dele, hein? Espírito de Deus, eu ministrei a tua palavra. Aqui está a tua amada igreja, a tua eleita, a tua escolhida. E eu quero pedir a ti, ó Deus, aonde houver um obreiro que chegou aqui com dificuldades, que chegou aqui com tribulações, que chegou aqui com lutas e adversidades, eu quero pedir a ti, Senhor, com humildade de coração, toca na vida deste obreiro hoje e dai a ele uma nova história, e que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira. E se alguém aqui recebe, dá um abraço nessa pessoa e diga para ele, eu sou testemunha.